A reportagem da Rádio Jovem Pan fala mais uma vez sobre cultura aqui na programação. Nós temos um lançamento literário, mais uma obra do professor e historiador Leandro Carnal, está chegando às livrarias, e o livro se chama O Mundo Como Eu Vejo, que é a segunda compilação de crônicas que o professor escreve para o jornal O Estado de São Paulo, que está indo às livrarias e, como eu disse, reúne aí os textos que o professor tem colocado ao longo, já houve uma compilação publicada em 2017, agora uma segunda sendo publicada em 2018, e ninguém melhor para falar sobre o assunto do que o próprio autor do livro. Nós temos a honra, o prazer de conversar com o professor Leandro Carnal. Professor, muito obrigado por falar com a Jovem Pan, e eu começo essa entrevista perguntando ao senhor se já foi possível identificar o tipo do leitor que consome as suas crônicas, ou pelo menos o que se talvez corresponde mais apaixonadamente com o senhor na introdução, que primeiro a introdução que a professora Valderez realiza no livro, fala-se um pouco disso, mas o senhor fala um pouco mais até com essa propriedade de quem que é esse leitor, quanto às vezes, como é um pouquinho complicado às vezes conversar com ele por meio das crônicas, 2 anos depois já é tempo bastante para ter compreendido quem é o interlocutor do senhor? Bem, o ato de escrever é um ato em si solitário, mas eu consideraria que há 3 categorias, 3 tipos de leitores que dão a resposta. Uma é aquele círculo afetivo próximo, aqueles 30, 40 amigos e parentes que gostam de tudo que eu faço, talvez pelo parentesco ou pela amizade. Esses sempre dão um retorno. Existe o leitor que não me conhece, o leitor mais distante, mas que gosta do estilo, gosta dos temas, elogia e faz. E eu tenho outro tipo de leitor fiel, talvez seja o mais fiel de todos, aquele que não perde nenhuma crônica, aquele que comenta todos, que são os que odeiam. Esse é o mais fiel de todos. O ódio parece mais fiel do que o afeto. Esses me seguem, leem tudo que eu escrevo, assistem tudo que eu gravo e dizem que me detestam e no final, na outra semana, fazem de novo a mesma coisa. Ou seja, eu estou conversando com as pessoas, tanto as que odeiam como as que amam, e acho que este é o desejo de todo escritor, que exista debate sobre suas ideias, que encontre um público e que a minha visão de mundo está contida em crônicas de muitos temas, mas ao mesmo tempo unificadas por um estilo que é o meu, ela é a maneira como eu interajo com as coisas do cotidiano, as grandes questões políticas e econômicas e as micro-questões e as questões culturais. Tal como Montaigne, com muito mais talento do que eu e com muito mais inteligência, fez nos seus ensaios, ao tratar de absolutamente tudo, mas constituindo um eixo, ou eixos narrativos, que nesse segundo volume estão distribuídos mais ou menos por áreas de conhecimento, como religiões, como política ou cotidiano. Como é que é o processo criativo dos textos do senhor, professor? É claro que não sei dizer, obviamente eu não sei dizer, mas talvez o senhor possa dizer melhor do que eu, evidentemente, que quando o senhor escreveu a leva, o primeiro ano de textos, o senhor já pensava numa compilação do gênero? E depois que teve os primeiros textos compilados, quando partiu para o segundo ano, o senhor pensou em estabelecer algum eixo que possa fazer com que eles conversem ao longo desse volume? Ou isso não foi uma preocupação? Nesse volume existe uma capacidade de conceituar eixos, e esses eixos agrupam grandes focos do meu pensamento, como eu identifiquei hoje. Quando eu comecei a escrever, imediatamente eu não pensava que surgisse um livro, mas como o jornal é algo fundamental, mas efêmero, passageiro, fica muito mais na internet aquilo que eu escrevo do que publicado no jornal físico. Então essa ideia de preservar as melhores crônicas, tentar ainda arrumar alguma coisa que esteja muito ligada àquele momento, que não vai ser compreendido depois, eu não pensava nisso, mas a editora Contexto exatamente me convidou e generosamente fez o segundo volume, tanto que teremos o lançamento agora, dia 24 de julho, às 19 horas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional aqui em São Paulo. 24 de julho, terça-feira, 19 horas, sessão de fala minha e de autógrafo de livros de todos que estiverem lá, com foto, que hoje é tão importante quanto qualquer outra coisa de escrita. Então, não se tem uma noção exata
dos círculos concêntricos que você vai provocar ao atirar uma pedra intelectual em uma água, em que esses círculos vão se espalhando. Então, pessoas que me comunicam que gostaram de uma crônica, concursos pelo Brasil que usam, como há pouco tempo um concurso jurídico na Bahia usou uma crônica minha, que é o Aleph e o Hipopótamo, e eu vou descobrindo esses efeitos. Nós nunca sabemos, qualquer pessoa, em particular quem dá aula ou escreve, nunca sabemos a extensão da nossa influência. Eu acho isso muito bom, esse diálogo, tanto na forma de elogios, como sugestões construtivas, como também as críticas sempre pesadas em um ambiente polarizado que nós estamos vivendo. O que me anima é que, vendo autores tão mais importantes do que eu serem também atacados, eu fico, então é com todo mundo, tanto faz, não importa. Quem põe a cabeça para fora d'água vai receber uma pedrada e às vezes vai receber um afago também. Agora, professor, se me permite dizer, o senhor me expressa uma versão, uma visão, não sei se otimista, mas ao menos também talvez conformada, não seja a palavra, mas o senhor parece bastante tranquilo com, ainda que a gente viva num ambiente muito polarizado. O senhor mesmo destacou que tem um grande contingente de leitores que parecem segui-lo só porque para odiá-lo, mas nós não vivemos um tempo mais complicado para você ter esse diálogo, apesar de... Eu faço essa provocação porque o senhor me parece bem tranquilo com o que acontece, mas não é um tempo para inquietação, por outro lado, também, sendo que o senhor destacou justamente esse ódio, essa polarização que às vezes aparece mais? Quando eu comecei a escrever para o grande público livros e depois crônicas, eu imaginaria que, tratando de questões como ética, tratando de questões como análise cultural e não tratando de uma política partidária, que no fundo eu nunca tratei, que isso causaria maior aceitação, mas não importa. Eu sou responsável por aquilo que eu escrevo e digo, eu não sou responsável pela recepção que as pessoas têm daquele texto ou daquele objeto. A compreensão é um direito do indivíduo e faz parte dessa liberdade de expressão que eu tanto defendo. Eu já escrevi livros inclinando a todos ao diálogo, por exemplo, O Inferno Somos Nós, com a Monja Cohen, ou também escrevi Todos contra Todos, para analisar o ódio brasileiro contemporâneo. Eu escrevo obras justamente falando que quem julga não entende. Quem classifica o outro com um adjetivo, seja petralha, seja coxinha, seja o adjetivo que você quiser, você interrompe a capacidade reflexiva, passa a julgar e fala mais de você do que do outro. Eu posso discordar. E é clara crítica, quando ela é apenas discordância, alguém me escreve dizendo, gostei disso, disso, daquilo, porém não concordo com tal coisa. E eu acho que isso significa que é um diálogo intelectual. Mas às vezes você toca em algum ponto da pessoa do que ela supõe que você seja, porque eu sou acusado de ser de extrema direita e de extrema esquerda todas as semanas. E as pessoas tocam com ódio, com fígado. Eu não tenho como cuidar, eu não tenho como deter, eu não tenho como amparar a capacidade de compreensão das pessoas, né? Então, a única coisa que eu lamento é que muitas vezes as críticas atacam exatamente aquilo que eu não escrevi ou algo que está no texto dizendo o contrário. Então, vou dar um exemplo muito claro. Eu escrevi uma crônica sobre ditaduras. Como historiador, eu odeio qualquer ditadura, seja ela de esquerda, de direita, capitalista, socialista. Eu odeio qualquer ditadura. De extrema direita, como no Brasil, de Médici, ou no Chile, de Pinochet. De esquerda e de extrema esquerda, como em Cuba, por exemplo, como na Coreia do Norte. Então eu analisei 3 parágrafos de ditaduras de direita, como a de Trujillo, e 3 parágrafos de ditaduras de esquerda, como a de Cuba, que é uma ditadura, como a Venezuela, que se tornou uma ditadura. Primeira crítica que eu leio no Estadão é: da esquerda você não fala, né? Uhum. Ou seja, sendo que o senhor se preocupou em dar o mesmo espaço em parágrafos para os dois lados. Claro, porque ditadura é ditadura, não importa se te matam em nome do Estado, da igreja, da família, dos homens de bem ou do socialismo.
Quem mata, mata é assassino, não importa a causa. Se eu censuro a imprensa, não importa que seja pela doutrina de segurança nacional no Brasil militar, ou seja pela glória do proletariado, tanto faz, eu me torno um assassino e um ditador. Eu sou a favor da liberdade individual, da expressão pluripartidária, do habeas corpus, da liberdade de imprensa, e tanto faz o motivo pelo qual um ditador e um autoritário querem tolher a isso, né? Eu não tenho nenhuma ideologia de estimação, a não ser meu zelo pela ideia de liberdade. E a liberdade de expressão, ela inclui ouvir coisas que eu considero, inclusive, bobagens ou injustas, e outras que são muito adequadas. Eu recebo excelentes críticas, eu recebo elogios sinceros. A diferença entre uma grande crítica e simplesmente um ódio psicanalítico e pessoal é a capacidade de adjetivar. Tem gente que baba, tem gente que solta enxofre e não analisa nada, apenas classifica e berra. E aí eu estou escrevendo que nós temos que, por exemplo, organizar melhor as obras clássicas para poder lê-las, e alguém vem e escreve, viu? Está defendendo Lula. Então não importa, eu não tenho nenhum controle sobre a tara das pessoas. Eu não tenho nenhum controle sobre o que as pessoas desejam, o que elas projetam nos outros, né? Agora, todos os críticos eu leio e às vezes eu considero que a partir do momento que a pessoa enuncia qual é seu candidato, qual é sua postura política, eu considero um elogio a mim que ela não goste do meu texto. Eu ficaria mais preocupado se aquela pessoa que enuncia aquelas ideias dissesse eu te adoro e você me representa. Aí sim eu estaria muito preocupado. Agora, nós lutamos pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é ouvir o que eu quero. Liberdade de expressão é ouvir também o que eu não quero. E dentro dos limites da lei, e dentro dos limites da ética, eu não posso defender racismo, eu não posso defender pedofilia, não posso fazer apologia às drogas. Dentro desses limites éticos e legais, eu sou livre para interpretar que o Leandro seja um gênio muito crítico, ou seja, uma completa capivara, completamente sem inteligência. Eu sou livre para fazer isso, né? Sou livre para classificar. Muito bem, nós tivemos uma bela noção aí de algumas ideias, de como é o processo de produção das crônicas do professor historiador Leandro Carnal, que está lançando nesta terça-feira, na próxima terça-feira, dia 24 de julho, em São Paulo, ou melhor, só confirmando, né, professor? 24 de julho, então é daqui, exatamente, nós teremos o lançamento, então confirmando, dia 24 de julho, uma terça-feira, às 7 da noite, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, o lançamento de O Mundo Como Eu Vejo, o segundo livro de compilação de crônicas do professor historiador Leandro Carnal, que pôde compartilhar conosco um pouco aí do que ele pensa, de como ele faz o seu processo de produção das crônicas e também sobre os leitores que sempre o prestigiam no Estadão, nem sempre tão docilmente, mas de qualquer maneira, alguns de maneira bastante fiel. Professor, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan. Até uma próxima oportunidade, um bom lançamento. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Até logo.